Como um dos gêneros de terror mais lucrativos e envolventes em teorias dos últimos anos virou um motivo de piada na internet. Porque hoje basta aparecer um mascote do mal que metade das pessoas já vem e fala: lá vem mais outro Pop Playtime. Será que o gênero de mascot horror realmente saturou a ponto de virar uma completa piada? Ok, vamos lá. Isso aqui é terror. Isso não é terror. Isso é terror. Isso definitivamente não é terror. Entende o que eu quero dizer? Pra muita gente, mascote horror virou sinônimo de jogo infantil, ou 100% focado nas crianças. Mas será que o problema é realmente o gênero? Qualquer pessoa fora da bolha de mascote horror vai olhar e dizer: nossa, como é que é marmanjo se assusta com isso, esses bichinhos de pelúcia? Bom, terror é bem mais complexo do que isso. Você não precisa de um monstro horripilante para te causar medo. O próprio cenário e a situação que você está já faz com que você sinta medo. Beleza, mas primeiramente vamos entender a psicologia do terror e do medo. A medo pode se manifestar de diversas formas, como lembrança de traumas, medos absorvidos por figuras de autoridade, e nos jogos podemos citar a imersão, fazendo você ser colocado a cenário para sobreviver. O medo é bem mais complexo de se analisar. Entende por que eu digo que o medo consegue surgir de um mero cenário? Agora, imagine que você está andando sozinho numa rua que você nunca viu antes. Não aconteceu absolutamente nada, mas mesmo assim você sente medo. Bom, essa é a sensação do medo do desconhecido, que pode funcionar sem nenhum monstro cheio de dentes e carne completamente horripilante. Um bom exemplo disso é o jogo do Kojima PT. Não é esse PT. Esse já dá bastante medo em qualquer brasileiro médio. Eu tô falando desse game aqui, cuja proposta é colocar você em um corredor infinito que fica se repetindo. Só que, sempre que você avança, o corredor muda e começa a mudar gradativamente. PT apresenta um fantasma que te assusta de vez em quando, mas o real medo que você sente é o medo do desconhecido. Do outro lado, temos um jogo onde te prende em um local geralmente infantil, só que sem vida, e mascotes que eram símbolos de alegria e diversão, mas agora serão o seu pior pesadelo. E sim, dá pra fazer terror com isso. Agora, pegue o sentimento de medo do desconhecido e coloque dentro de uma pizzaria infantil completamente vazia. Um excelente exemplo que deu o pontapé inicial para os mascote horrors foi Five Nights at Freddy's, onde você é um vigia noturno de uma pizzaria com animatrônicos assombrados. Vamos ver o que FNAF faz com o terror, começando que você está preso em um lugar, tendo que se virar para impedir dos robôs de entrarem na sua sala. Você vê os cenários da pizzaria através das câmeras com pouca cor e saturação. Um espaço liminar que era para estar lotado, mas está vazio. É tipo você visitar um shopping abandonado. Causa uma estranheza, não é? Além disso, lembre-se de que você está em um lugar assombrado. Pôsteres trocando de lugar e um quinto animatrônico aparecendo do nada. E só de saber a história por trás daquele lugar já te traz um sentimento muito ruim. FNAF não se resume apenas em jumpscares baratos, até porque a própria situação já te assusta antes mesmo do jumpscare. Podemos citar também Bendy e Pop Playtime, ambos em locais abandonados. Em Pop Playtime você está sozinho com um bicho de 5 metros que pode te matar a qualquer momento, mas escolhe fazer isso só no final do capítulo. Em Bendy você se sente sozinho e preso com uma variedade de entidades e inimigos que veneram o demônio de tinta. Cada um com sua proposta e modo de fazer você sentir medo. Vamos fazer um teste. Pegue o Freddy e coloque ele simplesmente na sua frente desse jeito. Você não sente medo, né? Talvez na adrenalina de enfrentar 10 bonecos de uma vez. Mas agora, coloque esse mesmo Freddy na sombra, em locais estratégicos. O Scott fez isso com os toys, e eles não dão medo, mas veja eles nas câmeras.
Já é o bastante, não é? Outro exemplo maravilhoso é o Catnap no capítulo 3 de Poppy Playtime, onde dá pra ver ele te observando em diversas partes do jogo. Dá pra ver terror com diversas coisas, tipo Analog Horrors e VHS. Talvez você esteja se perguntando, como carambas eu consigo me assustar com isso? São só ursos de pelúcia ou bonecos gigantes? Bom, existe uma explicação por trás disso. Essas coisas que simulam comportamento humano, elas parecem irracionais, ponto do seu cérebro sentir desconforto com eles. Basta ver os velhos animatrônicos da Chuck E. Cheese abandonados, cantando em pedaços, e se isso ligasse e começasse a cantar no meu quarto, eu definitivamente teria um infarto. Então, ok, se mascote horror e esses bonecos conseguem gerar medo, então por que esse gênero virou motivo de piada? E por que virou significado de terror para crianças? FNAF. Mesmo acabado entre aspas com o Pizzeria Simulator, ainda tivemos mais jogos e continuações. E dentre eles, o que se tornaria a maior controvérsia de todas, Security Breach, um infame terror para toda a família. Um jogo colorido, animatrônicos divertidos e uma gameplay que consegue te dar medo em pouquíssimas partes. Ok, então por que Mascot Horror ficaram tão ruins assim? Foi apenas um jogo ruim. Pior do que isso, não tem como piorar, né? Eu queria dizer isso, mas vamos por partes. Parte da culpa disso vem do sucesso de Poppy Playtime, mostrando que ainda tinha mercado para Mascot Horrors, e vindo no mesmo ano de Security Breach, sendo um jogo curso com um monstro carismático e uma mecânica emblemática, construindo uma base muito forte de fãs. Poppy Playtime mostrou que o gênero Mascot Horror não tinha sido morto, até aparecer eles. Garten of Banban, o rosto por trás do verdadeiro significado de sugar até a última gota do leite da vaca. Logo de cara, quando esse jogo lançou, muita gente já ficou com o pé atrás, falando que esse jogo era só pra tirar dinheiro de criança, mesmo o capítulo 1 sendo de graça. Mas mesmo assim, ainda teve gente que quis dar uma chance para o jogo, porque acreditava que o jogo poderia se tornar algo incrível no futuro. E quebramos a cara. O último prego no caixão foi a briga do Euphoric Brothers com o Corey, ao que dava a entender que o Corey trouxe críticas ao Garten of Banban 4 e que já era uma bosta. Os Euphoric Brothers viram isso e, na maior falta de caráter, tiraram o Corey e outros youtubers como Terrorizando como criadores de conteúdo e parceiros do jogo. Cara, que coisa, hein? Um tempo depois eles explicaram e falaram que alguém tinha vazado o Garden 4, e aí, bem, uma novelinha. Mas é inegável que até aquele ponto eles só queriam dinheiro, não é? Bom, essa desgraça chamada Garden of Banban mostrou que você consegue fazer sucesso com um jogo feito com a bunda. Fases que dão dor de cabeça e bichos para crianças, e sim, isso dá dinheiro. Depois disso veio infinitos mascote horrors que tentaram copiar não Garten of Banban, mas sim Poppy Playtime. Que esse jogo é feito com carinho. Na verdade, era mesmo. Ok, vamos parar para analisar Garten of Banban. Sim, uma análise séria mesmo. Esse jogo poderia ter sido bom. Poderia ter sido um exemplo de um bom mascote horror. Mas a ganância acabou matando esse jogo. Antes mesmo de jogar, já começa pelos bonecos. Isso aqui é uma piada, né? Fora a construção de cenários, gráficos, história e o próprio preço chegando ao ponto de Garten of Banban se tornar a mesma coisa 5 vezes seguidas. Você acha que Garten of Banban merece uma segunda chance? Mesmo tendo 8 chances de mostrar que era bom, mas fracassou. O jogo tem investimento e com a dublagem boa, mas mesmo assim ainda é Garten of Banban, né? Agora você se pergunta, de quem seria a culpa de tanta atrocidade que saiu nesses últimos anos? E a culpa é pra todo mundo. Primeiro, as empresas. Scott Calderson querendo fazer um terror pra todos e ainda escondendo a história da Shu por medo de que vazassem a história. Eu não acredito nisso. Também tem a Euphoric Brothers visando o lucro e fazendo jogos em curtíssimo período de tempo apenas pra surfar no hype e ganhar mais dinheiro, chegando ao ponto de declarar Garten of Banban como um jogo paródia de mascote horror. E a gota d'água, o diretor de
Poppy Playtime, vindo em uma entrevista pós-capítulo 5, falar que eles visam fazer capítulos para crianças. Ok. Então, você diz que quando vocês fizeram essa cena, vocês estariam pensando nas crianças que iriam ver isso? Na verdade, eu já tô cansado de dizer da saída de funcionários da Mob Entertainment. E principalmente a saída do diretor principal. Então, ok, não dá pra piorar, não é? Não é? A infantilização dos mascote horrors. Agora vamos falar da comunidade em si. Por um lado é bom que a comunidade mantendo o jogo vivo com teorias e muitas coisas legais. E do outro lado da moeda, provavelmente se você tem entre 7 a 10 anos e conheceu o Mascote Horrors por causa daquele criador de conteúdo infantil que trouxe seu canal, a gameplay do Poppy Playtime capítulo 3. Uou! O cachorro sem perna, nossa! Mas não é só isso não. A incessante farm de conteúdo com isso, e principalmente em Poppy Playtime e os Smiling Critters. Cara, isso até que é legal, mas isso aqui é nojento. E esses vídeos da Lily of Breeds, o que é isso? Farm de conteúdo com FNAF? Farm de conteúdo com Band? Farm de conteúdo com... ok, isso já é pura farm de conteúdo mesmo. Mas sério, livro de colorir do FNAF. E detalhe, isso aqui é oficial. O Scott vende o seu jogo com o terror, mas aprova fazer um livro de colorir dos seus bonecos animatrônicos assassinos? E não é marmanjo que compra isso não, a maioria é criança, até porque eu já vi criança pintando isso aqui. Não acho meio problemático canais infantis trazendo jogos cuja história se resume em assassinatos, mortes e os caramba 4? Cara, eu não entendo. E se a própria comunidade infantiliza o jogo junto com as empresas, então qual será o futuro disso? Inúmeros desabafos sobre esses jogos, inúmeros vídeos falando que o gênero já saturou. Também, o próprio tema Mascote Horror contribui com isso. Você não vê vídeos de farm de conteúdo com Outlast. Se os bichinhos no universo do jogo já agradam as crianças, é claro que também vão agradar as crianças da vida real. Também visando em merchandising. Cara, cueca do Bambam. Ok, eu me passei, desculpa. Mas pense comigo, uma criança vê a história de um jogo aparentemente infantil, aí ela descobre um monte de assassinatos, corpos dentro de bonecos e ela olha e fala: Uau, isso daqui é novidade, nunca vi antes. E começar a acompanhar a obra, sendo que Mascote Horrors, se fosse feito para um público mais velho, também não funcionaria. Entende como é tão complexo isso? Um exemplo é o filme de Five Nights at Freddy's, cuja classificação indicativa foi para 14 anos e impediu dos reais temas do jogo serem abordados no filme sem censurarem tudo. Eu só quero ver como vão fazer o Springtrap no terceiro filme. Ele é um cadáver e uma fantasia, e é óbvio que não dá pra suavizar isso. Agora vem mais um problema nisso tudo. Jogos sem alma. Começando por Joyville. Bom, Joyville tem personalidade, mas sinceramente eu não gosto muito desse jogo. Por quê? Vem comigo. No quesito gameplay e os gráficos, de fato dá de 10 a 0 em Carter of Ban só pelo fato do jogo estar escuro, mas o personagem principal não me pegou tanto. Também as clássicas VHS, bem Fórmula Power Playtime, né? Mas agora, por que você usa um urso pra abrir uma porta? Desculpa, eu não consigo sentir medo desse personagem, sério. Mas agora, R$32 em um capítulo é sacanagem. O que me tira do sério é jogos sem amor nenhum, visando apenas no lucro. Tem tantos jogos assim, tem até jogo que usou IA pra ser produzido. E as ridículas cópias de Garten of Man que conseguem ser muito piores que o próprio jogo original. Vamos pegar um exemplo. Care of Gongo. Não, isso aqui não é possível, cara. Isso aqui nem disfarça e ainda é uma franquia de 6 jogos. Eu realmente prefiro acreditar que isso seja uma fangame. Vamos pegar um outro exemplo. Book, uma cópia de
Pop Playtime e é outro jogo feito horrivelmente. Cara, não é possível. É estúpido num nível desgraçado, é simplesmente estúpido. Porque eu literalmente marco esse trenzinho tem rodinha, eu posso muito bem pegar esse trenzinho e pôr aqui. Mas o jogo não, porque é só uma coisa pra eu pôr no cenário, pra eu encher de bosta e mijo, pra o negócio ficar aqui no lugar. Que eu ponho aqui em cima, então, que você vai me permitir jogo? Em cima que é só... Mãe, aquela imensa, eu tenho que pôr aquela planeta Júpiter aqui em cima pra ver se o botão fica parado. Eu vou evitar falar de alguns jogos como Rainbow Friends e Sword, até porque eu seria cancelado. Na verdade é porque eu nem considero esses jogos como terror. Também tem Zoonomaly. É um jogo que tem muito bug. O conceito é legal, mas eu não gostei. Mas ok, por que tudo isso aconteceu? Por que tinha que ser justo Mascot Horrors? Bom, isso se dá pela facilidade de fazer um mascote horror. Assim, uma equipe bem pequena consegue fazer um mascote horror em apenas 3 meses, dependendo do estilo. É até fácil o jogo ganhar popularidade, principalmente se você fizer um bicho fofinho e carismático e pronto, sucesso instantâneo. Criadores de conteúdo infantil botando o bicho na thumb chamando muita atenção. Também tem o medo do fracasso. Pense comigo, se você simplesmente quer fazer um jogo de mascote horror porque é fácil de fazer, e o que você vai escolher? Opção A, um jogo bem diferente com realmente terror e uma lore bizarra com alta chance de jogo flopar. Opção B, faça o básico e o comum com alta taxa de sucesso. O que você acha que vão escolher? Além de você também investir um dinheiro em um jogo, mas você nem sabe se vai dar certo. Esse medo é bem comum, e também é um dos motivos de tanto mascote horror ter a mesma base de roteiro. Geralmente assassinos, lugar abandonado, bichinhos bonitinhos, sendo do mal, mas afinal é isso. Ou você tenta mirar no diferente e tem alta chance de fracassar, ou você faz o normal com alta taxa de sucesso temporário. Agora vem a pergunta que não quer calar. Já que o gênero não é levado a sério por todos esses fatores, Mascot Horrors realmente saturaram? Eu venho dizer agora, e agora ser o advogado do diabo, e não. Eu digo nisso principalmente por 5 fatores. 5 coisas no caso: Into the Pit, Pop Playtime 3, Band the Cage, Secret of the Mimic e The Geoff Creation Remake. Vamos por partes. Sendo Into the Pit o jogo do Mimic de jogos maravilhosos, só que por causa de ações e consequências do passado, esses jogos incríveis foram abafados por conta que Security Breach existiu. Aí vem qualquer um e fala que FNAF é um lixo e basta ver Security Breach, que já diz tudo. Sinceramente, eu nem consigo acreditar, mas sim, existem pessoas assim. Mas veja Pop Playtime 3 com um terror absoluto, Band the Cage abordando criaturas com sangue e aparentemente tendo uma classificação indicativa maior que a normal em Mascot Horrors. Mas agora, o jogo que realmente vem para dar um ponto final nisso tudo de saturação de gênero é o The Joy of Creation Remake, a reinterpretação completa dessa fangame de FNAF, que agora é um spin-off, em que mistura elementos de terror sobrenatural construído aos moldes dos animatrônicos de FNAF. Cara, olha só pra isso, sim. Isso é FNAF. Também temos a coragem de Indigo Park em achar essa cena. Estamos vendo Mascot Horrors corajosos, não é não? Também quero citar Friday Frank, um jogo maravilhoso, com definitivamente uma das melhores gameplays que eu já vi em um jogo de mascote. O dinamismo junto com os cenários e os bichos, cara, esse jogo é muito bom. Que acaba matando um pouco ele é o preço e o tempo de jogo. Assim, é só eu que acho que R$70 é muito caro para um jogo de 1 hora. Bom, talvez eu até faça um vídeo especialmente para Friday Frank, mas continuamos. Tirando isso, temos bons Mascot Horrors de um lado. Bom, na minha opinião, eu acho que esse gênero ainda tem muita coisa para mostrar. A conclusão disso tudo: mesmo que tenha jogos bons e incríveis sendo lançados, ainda vou olhar para todo o resto dos pontos ruins, como a farm de conteúdo, jogos que foram uma decepção e as péssimas decisões das empresas, e os inúmeros jogos para ganhar dinheiro fácil, que copiam a fórmula de Pop Playtime. São todos os fatores que fazem o gênero de Mascot Horror ser visto como uma piada por boa parte das pessoas fora da bolha. Bom, e o que você acha sobre isso?
qual é a sua opinião sobre a saturação dos jogos de mascote? E que realmente esse gênero está saturado? Bom, comenta aí o que você acha, e se eu fiz você refletir um pouco, deixa o like e inscreva-se para ajudar o canal falido aqui. Bom, hype o vídeo se você puder, e eu me despeço de vocês, e até a próxima.